Sejam todos bem-vindos à Diplomacia em Perspectiva com Hilário Chacate. Hoje nos propusemos discutir com alguma profundidade a intervenção norte-americana no contexto do conflito entre Israel e o Irão. Queremos perceber uma das grandes perguntas que se levanta é por que os americanos sempre apoiam a Israel em todas as decisões que Israel toma, por mais insanas que essas decisões sejam, por mais aparentemente absurdas as decisões tomadas por Israel, sempre tem apoio, tem aval, tem, portanto, ajuda norte-americana. Queremos tentar perceber o que é que está por detrás desta situação. Mas mais do que isso, queremos tentar perceber uma outra questão que se levanta neste momento após a intervenção seletiva e cirúrgica norte-americana no Irão, eh, bombardeando, portanto, alguns bunkers tidos como esconderijos do urânio ou, portanto, de todo o potencial nuclear, portanto, uraniano. Queremos tentar perceber quais são implicações, quer a nível das relações bilaterais entre Israel e Irão, quer a nível da região, assim como a nível sistêmico. Mas antes de avançarmos com o desenvolvimento desses assuntos que nos propusemos a partilhar, queremos agradecer a todos os internautas pelo feedback, pelo retorno positivo que têm estado, portanto, a dar após termos gravado o nosso primeiro episódio. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Deepcast, ou Diplomacia em Perspectiva com Hilário Chacate, que é um produto da Bantus, que esperamos, portanto, que mude profundamente as percepções dos internautas e que discuta de uma forma muito clara e profunda a política internacional. Começando com a questão que levantamos. Israel, quase todas as decisões que toma, Estados Unidos da América está lá para apoiar. Se for uma decisão, portanto, ah, que tem que passar por Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde os Estados Unidos da América é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Se for uma decisão não favorável ou do interesse de Israel, os Estados Unidos da América sempre aparece para vetar. E isto sempre levantou um debate bastante interessante. Afinal, quem manda em quem? São os americanos ou os Estados Unidos que mandam em Israel, ou são os judeus que mandam nos Estados Unidos da América? Vamos tentar olhar para várias razões que estão por detrás do posicionamento norte-americano face às decisões de Israel. Aqui temos razões, primeiro, temos razões estratégicas, em segundo lugar, temos razões culturais, razões políticas e razões, portanto, ligadas à afinidade, portanto, política entre Israel e os Estados Unidos. Olhando para razões históricas, é preciso dizer que os Estados Unidos da América foram os primeiros, ou um dos primeiros, a apoiar a Israel em 1948, quando Israel declarou a sua independência. Então, isto cria, de alguma forma, uma relação profundamente próxima do ponto de vista histórico, e Israel é visto como representante, de alguma forma, daquilo que é ideologia, aquilo que são os valores norte-americanos naquela região do Médio Oriente. É preciso dizer que Israel é o único Estado ali naquela região que partilha dos mesmos valores com os Estados Unidos da América. Refiro-me aos valores democráticos, valores de liberdade, portanto, econômica, valores, portanto, ligados a todo um conjunto de questões ligadas ao liberalismo. E isto, de alguma forma, conecta Israel e os Estados Unidos da América. O outro aspecto que penso que é interessante aqui neste debate sobre razões estratégicas é que Israel é visto como aquele que garante a contenção do Irão naquela região, tendo em conta as suas pretensões, portanto, expansionistas, e tendo em conta também a percepção de que Irão tem estado a financiar aos movimentos terroristas que podem desestabilizar aquilo que são os interesses norte-americanos naquela região.
Por conta disso, Israel é visto como aquele que vai conter esses estados que até são tidos como os estados do eixo do mal. Também refiro-me ao caso aqui de Líbano, refiro-me ao caso da Síria. Então, Israel é quem contém esses interesses desses estados tidos como inimigos dos Estados Unidos da América. O outro aspecto que é importante ainda nessa dimensão de razões estratégicas é o fato eh, de Israel partilhar informações de inteligência eh, recolhidas pelos serviços israelitas. Estou a falar do Mossad, que é tido como um dos melhores serviços, portanto, de inteligência do mundo e faz um trabalho extremamente útil para os Estados Unidos da América. O outro aspecto que penso que é importante trazer aqui é que hum, Israel tem uma dimensão tecnológica extremamente interessante que é bastante útil e interessa muito aos Estados Unidos. Portanto, essas são razões estratégicas. Mas também tem outras razões, que são razões que têm a ver com razões econômicas, por exemplo. Eh, os Estados Unidos da América têm dentro do seu território uma, portanto, representação judaica com um poderio econômico extremamente musculoso, extremamente, vamos lá dizer, agressivo, e que este poderio econômico desta comunidade judaica é útil para quase todos os políticos que querem chegar ao poder nos Estados Unidos, quer do lado dos democratas, quer do lado dos republicanos, todos eles precisam de ter apoio deste lobby, portanto, judaico dentro dos Estados Unidos da América. Há um detalhe interessante aí que eu penso que é importante trazer. Há um autor que foge-me o nome agora, mas ele escreve um livro interessante, que é a política, o lobby judeu e a política externa norte-americana. Este livro explica, por exemplo, que o Israel é o único Estado no mundo que recebe apoio norte-americano e não precisa de explicar, eh, de dar detalhes de como é que usa este apoio. Estou a falar de apoio na dimensão financeira, apoio a vários níveis. Então, os americanos não questionam Israel. Portanto, é para podermos perceber o poderio que esta comunidade, portanto, judaica tem dentro dos Estados Unidos da América. Aliás, o autor explica também que dentro dos Estados Unidos da América temos cerca de 2% da população norte-americana e que esses 2% são judeus. E eles controlam 75% da economia norte-americana. Isto leva-nos a uma percepção de que esta comunidade, este lobby é bastante poderoso e qualquer candidato às presidenciais nos Estados Unidos da América precisa de estar alinhado com este lobby. Este lobby consegue interferir a nível do Congresso norte-americano, a nível do Senado, a nível da Casa Branca. Estamos a falar de todos os circuitos de tomada de decisões norte-americano. Este lobby judeu tem capacidade, portanto, profunda de interferir. Então, esta também é uma das razões extremamente profundas que fazem com que todos os políticos norte-americanos, todos políticos, todos os presidentes estejam profundamente alinhados com a comunidade judaica, estejam alinhados também com aquilo que são os interesses de Israel. Eu vou trazer um exemplo aqui que me ocorre agora, que é importante aqui fazer menção. Quando Israel decidiu tirar a sua capital de Tel Aviv para Jerusalém, isto causou muita polêmica. Como muitos, alguns talvez sabem aqui dos nossos internautas, Jerusalém é tido como um espaço sagrado e que foi, em 1945, deixado sob jurisdição das Nações Unidas por ser sagrado, quer para os muçulmanos, quer para os cristãos, assim como para os judeus, foi deixado como uma espécie de um território de ninguém. Que quem deveria controlar esse território deveriam ser as Nações Unidas. Israel, nesta sua toda, nas suas incursões de ocupações de espaços que pertencem à Palestina, incluindo a própria Jerusalém, ocupou Jerusalém e decidiu transferir a capital de Tel Aviv para Jerusalém. O primeiro Estado a apoiar essa decisão foram os norte-americanos. Foi o presidente Donald Trump durante o seu primeiro mandato. Foi muito polêmico isto, mas os americanos estiveram lá para apoiar. Portanto, como podemos ver, isso não surge do nada. Há um conjunto de fatores, como eu estive aqui a dizer. Para terminar, olhando para os fatores,
temos um fator de Israel ser uma democracia, representar os valores, como já tinha feito menção, eh, americanos. Como se sabe, a América se assume como aquele que promove, até numa perspectiva messiânica, não é? Que promove os valores da democracia, os valores da liberdade, os valores neoliberais, daí que Israel é visto como aquele que representa esses valores todos. Por isso que Estados Unidos da América tudo faz para proteger Israel, para garantir a sobrevivência de Israel e permitir que também os seus interesses estejam salvaguardados. Bom, nos propusemos olhar especificamente também a intervenção norte-americana no conflito entre Israel e Irão. Já percebemos por que os Estados Unidos da América apoiam todas as incursões de Israel. Hum, É preciso dizer, antes de ir para essa intervenção, que o outro fator que já fizemos menção, mas que é importante salientar, hum, é que Irão, muito em particular, é visto como aquele que financia os movimentos que ameaçam a sobrevivência de Israel, mas também que ameaça os interesses dos próprios Estados Unidos. Refiro-me aos movimentos como Hezbollah, no Líbano, Hamas, portanto, na faixa de Gaza, dentre vários outros. Então, Estados Unidos da América acha que Israel é o Estado mais indicado para poder conter, combater esses movimentos todos. É por essa razão que os Estados Unidos da América interveio, portanto, eh, naquela semana que decidiu bombardear, portanto, alguns bunkers tidos como importantes para o Irão no processo de enriquecimento do urânio, no processo, portanto, de criação das suas armas nucleares. Talvez é uma pergunta que deveríamos fazer. Aqui há interesses, primeiro, de primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, israelita, não é? Que levaram com que Israel atacasse o Irão, por um lado. Por outro lado, tem interesse dos próprios Estados Unidos da América, que é viabilizar o projeto de criação de armas nucleares. A pergunta que eu queria, talvez, que os internautas poderiam querer colocar, será que Netanyahu, assim como os Estados Unidos da América, conseguiram alcançar os seus objetivos com esses bombardeamentos que realizaram? Talvez sim, talvez não. Há uma guerra de narrativas. Os americanos vieram ao mundo, através do próprio presidente norte-americano Donald Trump, dizer que conseguiram bombardear de uma forma certeira os bunkers que continham, portanto, urânio que visavam, eh, que visavam produzir as armas nucleares. E foi, no entendimento do presidente norte-americano, muito certeiro esse bombardeamento. Por outro lado, temos os iranianos a dizerem que não, eles tinham tomado conhecimento com alguma antecedência e haviam retirado todo o material que estava naquele espaço. Portanto, aqui fica esta guerra de narrativas, sem saber se os americanos conseguiram, assim como os judeus, inviabilizar este projeto. Mas talvez sim, talvez os americanos consigam adiar por mais algum tempo, que este é, é um dos objetivos, que é inviabilizar o projeto, daí que mataram vários físicos e químicos que estavam por detrás desse processo, destruíram alguns reatores nucleares. A ideia é inviabilizar ou adiar o projeto de produção de armas nucleares. Enquanto adiam, ganham tempo, vão conseguir, portanto, indo monitorar e controlar para a curto e médio prazo, indo, portanto, fazer as mesmas incursões para evitar que Irão torne-se numa potência nuclear. Que implicações poderão advir desta intervenção norte-americana neste conflito, a nível das relações bilaterais entre Israel e Irão? A primeira implicação. Primeiro, podemos ter um cenário no Irão de uma espécie hum, de extremismo do nacionalismo iraniano. Vários segmentos dentro do Irão podem decidir apoiar esta causa, fazer, dar tudo o que estiver ao alcance deles. A moral dos iranianos pode elevar-se cada vez mais e termos um apoio muito mais massivo, uma legitimação desta guerra que Irão está a fazer contra Israel. Este é um dos cenários. Hum,
Ainda nesta relação, portanto, bilateral entre Israel e os Estados e Irão, podemos ter um cenário de ataques cíclicos entre os 2 Estados, retaliação cíclica entre do próprio Irão contra Israel, e isto pode elevar os ânimos cada vez mais. Então, a nível das relações bilaterais, podemos também ter um cenário em que esses movimentos contra Israel, os movimentos que já fiz menção, o Hamas, Hezbollah, dentre vários outros, podem endurecer cada vez mais as suas posições, podem até surgir outros movimentos contra Israel e podemos ter um cenário de subida do nível de hostilidades contra próprio Israel. A nível regional, podemos assistir um cenário de polarização deste conflito. De que forma? Em primeiro lugar, podemos ter vários estados a nível da região do Médio Oriente a apoiar a causa do Irão. Estou a falar, por exemplo, da Síria, do Líbano e do Iraque, por um lado. Por outro lado, podemos ter outros estados a apoiarem Israel e de uma forma muito mais acutilante. Estou a falar da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e do Catar, que inclusive alberga a maior base militar norte-americana a nível do Médio Oriente. Então, podemos ter aqui um cenário de polarização deste conflito. Mas também podemos ter um outro cenário, que é o cenário de entrada de atores das grandes potências neste conflito, das superpotências. É preciso dizer que os Estados Unidos, a Rússia, a China têm interesses estratégicos, até de alguma forma vitais, a nível do Médio Oriente. E que isto pode, vamos lá dizer, levar a esses Estados a envolverem-se de uma forma muito mais profunda eh, neste cenário de guerra, neste conflito, trazendo uma espécie de internacionalização deste conflito do Médio Oriente. A nível sistêmico, podemos ter também implicações na dimensão de segurança energética. É preciso dizer que o Médio Oriente é o maior produtor até agora, não é, do petróleo do mundo, não é, fornecendo para o mundo hum, grandes quantidades e que uma oscilação de fornecimento do petróleo por parte desta região, por parte dos Estados como a Arábia Saudita, estados como o Catar, que é um dos maiores fornecedores de gás do mundo, dentre vários outros, cria uma espécie de efeito dominó no sistema internacional. O preço do combustível sobe a nível internacional, encadeia, ou toda a cadeia de produção também vai sofrer implicações, e isso pode nos levar a uma dimensão de uma crise econômica profunda, portanto, a nível do sistema internacional. Portanto, o outro cenário, que eu penso que até é um pouco mais regional, que é importante trazer aqui, é que nós podemos assistir, a nível da região do Médio Oriente, uma corrida de produção de armas nucleares, na medida em que hum, os estados da região podem sentir-se ameaçados e entenderem que, para estarem mais seguros, precisam de ter este poderio nuclear, e para garantir o equilíbrio do poder a nível da região, deve ser garantido através de dissuasão nuclear. Então, isto pode fazer, a nível da região, voltei para a região, eh, fazer com que nós tenhamos este cenário, portanto, de corrida nuclear. Portanto, a nível sistêmico ainda, hum, ainda podemos assistir aqui um cenário também que tem a ver com a corrida, eh, vamos lá dizer, a guerra ou a corrida a um conflito que pode ter proporções sistémicos entre os grandes atores no sistema internacional. Para terminar, eu já dizia claramente que nós estávamos a avançar para uma situação de uma terceira guerra mundial. Reitero esta perspectiva, não vejo elementos para a terceira guerra mundial. Como nós podemos notar, o que está a acontecer no Irão, ou o que aconteceu com o ataque dos Estados Unidos da América, foi um ataque cirúrgico. Os americanos nem sequer colocaram a bota no chão. Foi um bombardeio muito cirúrgico, e o exército que fez esse, ou as forças aéreas que fizeram esta operação, voltaram para os Estados Unidos da América. Não há interesse de uma confrontação, não temos, portanto, a entrada neste conflito de atores das superpotências, portanto, no conflito, portanto, não há
nenhum cenário que pode nos levar a uma escalada para visualizarmos ou vislumbrarmos um cenário de terceira guerra mundial. Chegados aqui, meus caros, agradeço pela o vosso carinho, agradeço pela, pelo vosso feedback e queria convidá-los a subscreverem-se na nossa página para poderem continuar a acompanhar este e vários outros episódios que nós iremos trazer nos próximos momentos. Estamos juntos.